E ele vai comprando um pouquinho na realidade dele, né, todos os dias. Então 12 milhões num dia, aí um dia não faz nada, aí no outro dia compra mais 1 milhãozinho. Depois dá a louca, compra mais 10 milhões, daí passa outro dia, ele faz nada, compra mais 1 milhão, né? Então é assim que ele vai operando. A segunda maior compra que ele fez ao longo do tempo, a gente considerou a maior compra porque foi uma compra nova, foi o do... E aí sim, é uma posição nova, uma posição que a gente debateu muito ao longo do ano passado, que a gente começou a montar, inclusive, nos últimos 12 meses, foi uma empresa que a gente comprou bastante. Então a gente decidiu trazer um case, além da Auren, que para nós, eu não sei se para vocês agora, para a gente já era um pouco óbvio, para uma empresa que é puramente best, né? A gente sabe que é um pouquinho polêmica por ser estatal. Muita gente perguntando da Auren aqui. Fabião, você tem Auren, cara? Você tinha AES, né? Tenho. Você tem Auren. O pessoal tá perguntando aqui da Auren, cara, e eu acho que talvez seja por conta que o pessoal viu o Barsi comprando bastante lá no programa 24 Horas com os Barsis. Deixa eu achar o nome da pessoa, mas ele tá perguntando, por que a Auren não paga dividendos? É a Ju Caetano, tá, que tá perguntando. Eu tenho, basicamente minha história com a Auren é bem conturbada, entre aspas, mas conturbada no bom sentido, porque eu carrego a Auren basicamente desde 2006, quando eu tinha Get. Para as pessoas que não sabem, Get era a geradora Tietê, Get 3, Get 4, quem é mais antigo de bolsa vai lembrar. Get 3, Get 4 virou Tiet 3, Tiet 4, Tiet 11, que era Tietê, e depois virou AES Brasil, AESB3, e depois virou Auren, ou seja, em todos esses anos aí, a gente foi trilhando um caminho onde a empresa foi se renovando, foi se transformando. E, obviamente, a Auren hoje tem sócios lá dentro que gostam muito de bons dividendos. A gente está falando do grupo Votorantim e de um fundo de pensão canadense que também é bem acostumado a receber bons dividendos das empresas que eles têm participação. Acontece que a Auren, né, ela comprou a AES, né? E isso trouxe alguns investimentos que já foram feitos lá atrás, investimentos que ainda não maturaram, mas vão maturar seguramente. Eu acredito que eles não fariam um movimento desse se não tivessem boas cartas na manga, né? Não conheço ninguém louco a ponto de comprar projetos, digamos assim, que não dariam frutos em algum momento. Eu acredito na Auren, no potencial da Auren Energia, eu acho que ela vai gerar belíssimos resultados, mas tem que ter paciência. Eu estava falando a respeito da educação que o dividendo pode te dar na jornada que você vai trilhar. Eu acho que para quem está começando, talvez a Auren não seja um papel, digamos assim, que pode te proporcionar essa educação no sentido de você manter uma empresa por muitos e muitos anos aí, porque ela não vai pagar dividendos no curto prazo. Isso pode ser não tão benéfico. Ok? Mas em termos de projeto, você realmente está comprando um projeto, na minha opinião, que vai ser muito vencedor, até por conta dos controladores que estão na Auren hoje, que eu acho que já são vencedores aí por natureza. Então eu acho que a Auren vai prosperar, mas vai demandar um pouquinho de paciência, o que para nós é algo tranquilo, né? Porque a gente já está há muito tempo nesse mercado, a gente já sabe que paciência, consistência e disciplina é a chave do negócio. Agora, quem ainda não entende da nossa filosofia e da nossa estratégia, talvez seja meio que pego de surpresa, porque é difícil você manter uma empresa em carteira que não paga dividendos ou não tem pago dividendos no curto prazo, sabe? Eu entendo muito essa dor aí de pessoas que têm esse tipo de empresa na carteira, sabe? E fica a mercê só de altos e baixos até que os projetos aí ganhem uma certa consistência, digamos assim. Mas, resumindo, eu acho que a Auren vai ser um belíssimo negócio num médio e longo prazo. Eu tenho completa convicção disso. Mas eu não tenho comprado atualmente, não. Você tem, Lu? Deixa eu só complementar o Fabião. Não, Fabião, eu ensaiei fazer isso no início do ano, mas é assim, né? Sempre que você ensaia comprar alguma coisa, tem várias outras coisas baratas ao mesmo Verdade. tempo, né? E geralmente são coisas que também pagam os dividendos mais imediatamente ou que estão ainda em datacom e aí você acaba dando uma preferência, né? E aí você acaba perdendo o timing, né? A gente não se preocupa muito com o timing, mas às vezes você perde ali o momento, enfim, escapou aquela oportunidade do momento, né? Eu acho que você foi muito feliz na sua colocação, que é o seguinte, a Auren, como CNPJ fantasia, vamos dizer assim, nome fantasia Auren, existe há muito pouco tempo na Bolsa. Mas se você procurar um pouquinho sobre a história da Auren, ela data de muito mais tempo, né? Como você disse. A Auren nada mais é, hoje, no presente momento, do que um retrato da CESP antiga, né? A CESP era uma grande empresa
de energia aqui do estado de São Paulo. Ela foi na década de 90 segregada, né? Foram feitas diversas cisões, tá? A própria CESP de nome ficou com alguns ativos hidrelétricos aqui no estado de São Paulo e outras partes foram fatiadas, tá? Então tinha parte de distribuição, mas basicamente parte de geração, tá? E uma parte dessa CESP lá da década de 90 acabou por se transformar em GET, acabou por se transformar em Tiete e depois a AES, que vocês conhecem de um tempo atrás, né? De um passado um pouco mais recente. Então, é uma posição na carteira do Barsi muito antiga, né? Uma posição que, inclusive, é até difícil para a gente que tem o imposto de renda dele calcular, porque vocês não imaginam uma posição que data, né? Por mais que ele tenha até realizado um pouco ao longo do tempo, eu diria que é a posição mais antiga da carteira dele, né? Foi a empresa que ele começou toda a história dele na Bolsa, com o AGF, né? Com o Estudo Ações Garantem o Futuro da década de 70. Então, o CESP é uma posição que ele carrega desde a época, né? Que era essa grande companhia estatal, lá da década de 70, década de 80, realizou um pouquinho ao longo do caminho, mas não foi tendo toda essa transformação. E aí, no ano passado, esses ativos remanescentes que eram da ES acabaram sendo depois a Auren, antes de comprar a AES, antes de ser a terceira maior empresa geradora do Brasil, ela foi a fusão da antiga CESP, que era listada ainda até 2022, 2023 por aí, com o aporte tanto financeiro quanto em ativos dos seus controladores, Votorantim e CPP, tá? E aí formou-se a Auren. E aí, no ano passado, a Auren, esse novo conglomerado controlado pelo grupo Votorantim, fez uma oferta por eles conhecerem muito bem os ativos da ES, que lá no passado também foram dessa grande CESP, e aí fizeram essa oferta de 11,20, 11,30. E aí, o que o Barsi fez? Ele tinha praticamente 5% da ES Brasil, trocou essa posição, optou pela opção número 1, que é receber em dinheiro. Recebeu isso lá em meados de outubro, novembro, não me lembro agora, mas recebeu isso corrigido por inflação e foi recomprando o porcento que ele vendeu e recebeu em dinheiro, que ele embolsou, ele usou esse caixa, vendeu Cielo no passado por força maior, que foi a OPA, né? Então a gente tinha entre dividendos, venda da ES Brasil e venda da Cielo, eu diria que uns 800 milhões de reais para realocar. Parte dessa grana foi para reconstituir toda a nossa posição que nós tínhamos na ES Brasil, só que agora nessa nova Auren, nesse novo formato. Então, é um projeto ainda que vocês tiveram a chance de acompanhar o Barsi refazendo essa posição, né? E ele vai comprando um pouquinho na realidade dele, né? Todos os dias. Então, 12 milhões num dia, aí um dia não faz nada, aí no outro dia compra mais 1 milhãozinho. Depois dá a louca, compra mais 10 milhões, daí passa outro dia, ele faz nada, compra mais 1 milhão, né? Então, é assim que ele vai operando. E o motivo pelo qual a gente não colocou a Auren é porque a gente considerou que, na verdade, não era uma nova posição, um novo aporte. Ele estava tão simples quanto repondo uma posição que ele já tinha. E aí, vamos dizer assim, que a segunda maior compra que ele fez ao longo do tempo, a gente considerou a maior compra porque foi uma compra nova, foi o do Banrisul, que vocês puderam assistir a aula. E aí sim é uma posição nova, uma posição que a gente debateu muito ao longo do ano passado, que a gente começou a montar, inclusive, nos últimos 12 meses, foi uma empresa que a gente comprou bastante, muito em fruto de toda a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande. Vocês sabem que a gente não torce por tragédias, por coisas ruins aconteçam, mas elas, infelizmente, acontecem. E aí tudo aquilo aconteceu, já era uma empresa que estava no nosso radar há algum tempo, e em posse desse grande caixa, né, ou desse caixa que estava por vir também, a gente falou, bom, vamos montar uma posição robusta, é uma posição de carrego, e a gente tem um posicionamento, pessoal, que a gente sabe que não é para todos, mas ele é muito contundente, de que estatal compre-as enquanto elas ainda existem, né? Se vocês fizerem um deparo de quantas estatais existiam na década de 90 e quantas existem hoje, né? E onde estão, em qual patamar estão a grande maioria das empresas, grandes empresas, né, que foram privatizadas na década de 90 hoje, quem comprou lá atrás, há 30 anos, eu sei que pode parecer uma eternidade, mas 30 anos, década de 90, eu tenho 30 anos. Passou assim, a pandemia já vai fazer 6 anos em março do ano que vem, né? Todas as pessoas, né, Fabião, querem montar as posições para amanhã.
quando na verdade, poxa, ano que vem já vai fazer 6 anos da pandemia, piscou, já vai ter passado 10 anos de Verdade. pandemia, piscou de novo, são 30 anos que você deixou de ter uma boa empresa na sua carteira, ou por uma questão macro, ou por, sei lá, não era a sua prioridade no momento, você achou que não tinha tempo, né? Então a gente decidiu trazer um case, além da Auren, que para nós, eu não sei se para vocês agora, para a gente já era um pouco óbvio, para uma empresa que é puramente best, né? A gente sabe que é um pouquinho polêmica por ser estatal, mas que é uma empresa de carrego, que tem aí um bom custo de oportunidade, né? Tem ainda oportunidades para aumentar o seu ROI, tem aí um bom posicionamento de mercado também ali local, né? Se quiser crescer um pouquinho em termos de rentabilidade, vai ter que expandir um pouco essa marca para outros estados, né? Então, enfim, ponderando os prós e contras, nos pareceu um bom aporte a se fazer, né? E a Auren também vai nessa esteira. Não é uma empresa de dividendos imediatos, ela já pagou dividendos num passado não muito distante. Em 2023, se vocês pegarem o histórico, pagou R$ 3 por ação em dividendo, fruto de uma indenização de um acordo com o Estado de São Paulo para encerrar um passivo, né, um contingente, recebeu uma indenização pela, pela hidrelétrica e esse dinheiro que foi embolsado repassou praticamente que integralmente aos seus acionistas. Então, o que a gente analisa muito quando a gente está comprando uma empresa ou tem uma empresa na carteira, não é que a gente quer ser herói e quer empresas. Claro, a gente quer empresas muito boas, mas às vezes as pessoas estão atrás de histórias boas. A gente quer histórias óbvias. E quais são as histórias óbvias? Não é que a empresa distribui porque ela é boazinha, porque ela gosta de você. Ela distribui porque o controlador quer grana. Seja porque o controlador gosta de dividendo, seja porque o controlador é incompetente, né, com as suas políticas fiscais, e ele precisa dessa fonte de renda que são os dividendos para abastecer o seu próprio caixa. E você que é acionista, você que é sócio também desses controladores, ganha na esteira, né? Ganha aí de gaiato. Então a gente olha muito para isso, assim, para quais são as intenções também que as empresas têm não só com seus acionistas minoritários, mas um alinhamento de interesse aí com seus controladores. Então acho que é uma história talvez até um pouco parecida entre Banrisul e Auren, mas Auren, uma história um pouco mais agora, né, de crescimento, comprou a AES e daqui ano que vem ainda parece que vão distribuir o mínimo, que são os 25%, mas estão contando uma história muito mais positiva do que prometeram, né? Então, pagando dívidas mais rápido do que prometeram, entregando balanços bastante sólidos, na nossa opinião, e por isso que o ativo andou bastante nos últimos meses, inclusive não só por questão da bolsa. E o Banrisul que já entrega, eu não diria que grandes dividendos, mas dividendos muito consistentes ao longo do tempo, né? Então a Auren, digamos assim, é uma empresa que a gente almeja, a exemplo do que a AES fazia no passado, uma empresa que volte a pagar excelentes dividendos assim que consiga repactuar a sua dívida e reduzir um pouquinho a sua alavancagem.